tá acontecendo? Ó, o disjuntor eu mandei fechar, ele fecha e abre, fecha e abre, fecha e abre. Pode ser alguns problemas, né? E aí o Anderson vai tratar alguns problemas que ele já teve, eu vou tratar alguns problemas que eu já tive. Basicamente é o seguinte, você vai tentar fechar o disjuntor. Isso só acontece nessa hora, tá, gente? Sabe que hora que acontece aqui? Você acabou a manutenção, você não tem mais prazo e você tem que ligar a subestação do cliente. É nessa hora que isso aqui acontece, sempre. Parece que é brincadeira isso aqui. A mola tá carregada, você falou, beleza, vou lá fechar o disjuntor. E aí o disjuntor fecha e abre, a mola naturalmente descarrega. Ela carregou, você vai de novo tentar fechar, ela fecha e abre, fecha e abre. Um dos problemas que isso pode estar acontecendo, no caso do bloqueio, ele não vai fechar e abrir, você não vai conseguir nem fechar. Mas o problema que você pode não estar conseguindo fechar o disjuntor é algum bloqueio no sistema, né? Você tem alguma chave de bloqueio e essa chave de bloqueio não está permitindo que você energize lá a sua bobina de fechamento. Quando você tem bloqueio, a bobina nem é acionada, você não tem esse fecha e abre. O disjuntor simplesmente não faz nada, ele fica parado olhando para você aberto. Então, pode ter algum bloqueio no seu sistema, você tem que verificar se você tem algum relé de bloqueio no sistema para você retirar o bloqueio. Claro que não é simplesmente retirar o bloqueio. O relé de bloqueio existe para você ir a campo verificar o problema. O que é verificar o problema? Inspeção, percorrer o circuito, né, dependendo do que você estiver tratando, ver quais são as operações que aconteceram, ver a condição dos seus equipamentos, ver a condição de equipamento de pátio para você ver se não aconteceu alguma coisa. Ok, inspecionou, fez o procedimento de restabelecimento, ok, vou retirar o bloqueio e vou fazer o fechamento do disjuntor. Então pode ser algum bloqueio, ok? Pode ser algum comando de campo. Então, por exemplo, posso ter alguma chave seccionadora no campo, que ela tem algum micro switch, que ela não permite que você feche o disjuntor primeiro antes dela, né? Ou que você abra a seccionadora sem abrir o disjuntor, e aí naturalmente vai estar bloqueando o seu fechamento do disjuntor. Ou pode ser alguma proteção intrínseca do transformador. Muitas das vezes o pessoal esquece, por quê? O que eles fazem? Você coloca um micro switch na seccionadora. O micro switch é para você não abrir a seccionadora com carga, ou até mesmo para você não fechar a seccionadora antes do disjuntor. E aí esse micro switch está operando, só que o cara não coloca uma sinalização no painel falando que tem esse micro switch. Da mesma forma, proteção intrínseca do transformador. O transformador tem proteções na carcaça dele, por exemplo, térmica, válvula de alívio súbito de pressão, relé de alívio súbito de pressão, tem o relé de gás dele que tem contatos que manda para o painel, que esses contatos podem estar acionando o disjuntor direto, mandando abrir ele direto. Então você vai tentar fechar, essa proteção está operada, só que você não tem uma sinalização no painel. Então, verifica as proteções intrínsecas se não tem algum micro switch. Tem até uma situação bem interessante que a gente conversou antes aí, né, Anderson? Eu fiz uma manutenção dos painéis Siemens, né? E foi feito todo o desligamento, cheque de tensão, tudo. E o cliente falou assim, ó, vamos começar. Eu falei assim, não, cara, enquanto você não desligar lá no pátio alguma coisa que me garanta que não vai ter reenergização aqui, nós não começamos o trabalho. O cara foi lá, desligou o disjuntor dele de pátio, foi lá, bloqueou para a gente acompanhar, fizemos bloqueio loto. Voltei, fiz toda a minha manutenção. Na hora de religar, tirei todos os bloqueios do meu painel, ele tirou todos os bloqueios dele do pátio e não ligava o sistema. Perdemos ali algumas horas. E aí o cara falou assim, mas eu vou ligar para um cara aqui que ajudou na época da implantação aqui do sistema aqui, vai que ele tem alguma informação. O cara só perguntou pra gente o seguinte, o portão do pátio está fechado? Tinha um micro switch no portão do pátio que não permitia ligar os painéis. Vocês conseguem entender o transtorno que gerou por causa de um micro switch que não estava representado no desenho e estava bloqueando toda a energização da subestação? Exatamente, isso daí é uma longa dor de cabeça, né, gente, que você tem, porque é o que eu falei, sempre acontece naquela situação, você tem que ligar o cliente, ele quer se ligar, e aí o disjuntor não fecha, não é uma coisa boa, e fica aquela pressão, a equipe de manutenção, o pessoal se questionando, principalmente se você tá sozinho, é pior que você não tem ninguém pra bater um papo, pra discutir, né, trocar uma ideia, pô, será que pode ser? Quando você tá sozinho é pior ainda, e aí vai entrando o nervosismo e fica difícil de resolver o problema, e é coisa simples. Tem que ter um as-built bem feito, sinalização fundamental, né? No caso dele era pior, não tinha nem sinalização, nem um as-built do desenho, né? Que aí você tá perdido, tá no mato mesmo. E aí acaba prejudicando, tá bom?